Olá! Nesse vídeo a gente vai falar rapidinho sobre os diuréticos. Bom, a definição mais objetiva de diurético é que diurético seria aquele fármaco que causa aumento do volume urinário. Esse aumento do volume urinário geralmente muitas vezes é acompanhado por aumento na excreção de alguns íons importantes lá na osmolaridade renal, como por exemplo o sódio e o potássio. Mas então, para que você vai querer usar um diurético? Para que você vai querer aumentar o volume urinário? Bom, porque o volume urinário está intrinsecamente relacionado com a volemia, ou seja, o volume sanguíneo. Muitas vezes você aumenta esse volume urinário para diminuir o volume sanguíneo. E em que situações que você quer essa diminuição do volume sanguíneo? Por exemplo, em casos de edema, ou mais clássico deles, no caso de hipertensão. Bom, antes de partir para os medicamentos propriamente ditos, é bom a gente dar uma refrescada aqui na memória quanto à fisiologia renal. Bom, o que é importante relembrar da fisiologia renal? É importante relembrar que as principais partes do néfron, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, ramo ascendente espesso, túbulo contorcido distal e ducto coletor. É importante relembrar também quais são os principais transportadores iônicos presentes em cada um desses ramos e alguns mecanismos importantes na questão da osmolaridade, da osmorregulação. Um conceito importante aqui a se relembrar na questão da fisiologia renal é o conceito de reabsorção isosmótica. O que isso quer dizer? A reabsorção isosmótica diz que sempre que você tiver uma reabsorção de um soluto, em qualquer segmento ali do néfron, você vai ter uma reabsorção simultânea de água. Esse soluto é principalmente aí representado pelo íon sódio. Isso não vai acontecer nos lugares em que a membrana for impermeável à água, como a gente vai ver lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle e numa porção do túbulo contorcido distal. Aqui no túbulo contorcido proximal é reabsorvido cerca de 67% do sódio. Além disso, é nessa porção que é reabsorvido a maior parte do bicarbonato e do potássio, além de ser reabsorvido quase 100% da glicose. E é claro, essa porção do túbulo contorcido proximal é permeável à água, logo ocorre essa reabsorção isosmótica. Assim que vai passando o íon sódio ou outros íons, vai reabsorvendo água juntamente com eles. Aqui na porção do ramo descendente da alça de Henle, é importante relembrar que ele é permeável à água e contribui para aquele mecanismo de contracorrente, que vai concentrar aí o gradiente osmótico córtico papilar. Já no ramo ascendente espesso da alça de Henle, que é a parte mais importante aqui, você tem que lembrar daquele cotransporte lá do sódio potássio 2-cloreto, que vai ser importante para deixar o lúmen com cargas positivas, contribuindo depois para a reabsorção de outros íons como cálcio, magnésio. Lembrar que aqui é feita a reabsorção de cerca de 25% de sódio e que esse ramo é impermeável à água, por isso sendo chamado de segmento diluidor. É exatamente nesse cotransporte aí que vão atuar os chamados diuréticos de alça. No túbulo contorcido distal você vai ter duas porções, a porção inicial, que é impermeável à água, e você vai ter aquele cotransporte do sódio cloreto, e na porção final do túbulo contorcido distal e ducto coletor, em que você vai ter ali as células principais, aquelas células que vão ser responsáveis por reabsorção de sódio e secreção de potássio, e os canais de sódio tipo ENaC, que vão ser regulados pela aldosterona, além, é claro, da influência do ADH ali, colocando canais de águas, aquaporinas. Nesse vídeo a gente vai falar de 5 classes de diuréticos: os diuréticos osmóticos, os inibidores da anidrase carbônica, inibidores do simporte sódio-potássio 2-cloreto, inibidores do simporte sódio-cloreto e os poupadores de potássio. Começando pelos mais fáceis de entender, são os
diuréticos osmóticos. Como exemplo, a gente tem aí o manitol e também a isosorbida. Qual que é o mecanismo de ação deles? Bem intuitivo. Eles vão atuar ali aumentando a osmolaridade do líquido tubular. Consequentemente, se você tem uma osmolaridade do líquido maior que a osmolaridade do interstício, o que acontece? Osmose. Você tem aumento da reabsorção de água nos ramos permeáveis à água, é claro. Aqui ocorre principalmente no túbulo contorcido proximal e ali no ramo descendente da alça de Henle. Mas é importante diferenciar aqui o uso do manitol como diurético osmótico. Para ele atuar como diurético osmótico, ele tem que agir por via parenteral, não pode ser por via oral, porque por via oral ele vai causar uma diarreia osmótica. A segunda classe de diuréticos, que não é mais tão usada hoje em dia, são os inibidores da anidrase carbônica. A anidrase carbônica é essa enzima aí que catalisa a conversão do ácido carbônico em água e gás carbônico. O principal exemplo de inibidor da anidrase carbônica é a acetazolamida, que é o protótipo do grupo. Como a gente vai ver aqui, a reabsorção de bicarbonato está intrinsecamente relacionada com a reabsorção de sódio. Consequentemente, se você inibe a anidrase carbônica, você acaba inibindo a reabsorção de sódio concomitantemente. Em consequência, se você tem mais sódio lá no líquido tubular, você vai ter mais reabsorção de água e, consequentemente, mais diurese. O mecanismo ocorre da seguinte forma: de início, você tem o bicarbonato presente lá no líquido tubular. Esse bicarbonato combina com o H+, secretado pelo trocador sódio H+, combina e forma o ácido carbônico. O ácido carbônico é desidratado pela anidrase carbônica, formando água e CO2. O CO2 difunde pela membrana da célula do néfron. Lá dentro da célula tem outra anidrase carbônica que converte a formação de ácido carbônico. O ácido carbônico dissocia em H+ e bicarbonato. O bicarbonato é reabsorvido e esse H+ serve como força propulsora para saída e entrada de sódio. Se você não tem essa anidrase carbônica aqui presente na membrana luminal, consequentemente você vai prejudicando todas as outras etapas e por final você prejudica o trocador sódio H+. Então você prejudica a reabsorção de sódio. Só que qual que é o grande problema aqui? Lembra que o bicarbonato é um dos principais componentes do tampão sanguíneo. Se você começa a perder muito bicarbonato, você começa a ter uma acidose sanguínea. Esse constitui aí um dos principais efeitos tóxicos dos inibidores da anidrase carbônica. Além disso, como a gente vai falar muito nesse vídeo, os diuréticos têm como efeito adverso comum a perda excessiva de potássio, causando uma redução dos níveis de potássio no sangue. Isso não é diferente para os inibidores da anidrase carbônica, que também tem esse efeito aí de hipopotassemia. Outra classe de diuréticos são os inibidores do simporte sódio-potássio 2-cloreto, que agem ali no ramo ascendente espesso da alça de Henle. São também conhecidos como diuréticos de alça e são os mais potentes diuréticos que se tem aí no mercado. Bom, numa situação fisiológica, você tem o transportador funcionando ali bonitinho, absorvendo sódio, potássio e 2-cloreto simultaneamente, uma bomba de sódio e potássio ali presente na membrana basolateral e um canal de potássio ali permitindo que o potássio se difunda livremente. Se você reparar, tem potássio entrando e potássio saindo simultaneamente. Então, ele não contribui para a eletronegatividade aqui da membrana, mas você tem sódio entrando para cada 2 cloretos, ou seja, você fica com um saldo de 1 negativo. Se você está passando cargas negativas da membrana luminal para a membrana basolateral, consequentemente, você deixa aqui essa membrana voltada para o lúmen mais positiva.
E é nessa região aí do ramo ascendente espesso da alça de Henle que você tem a reabsorção de cátions divalentes, como por exemplo o cálcio e o magnésio. Eles vão ali ser impulsionados por esse gradiente elétrico e vão passar através da célula por canais. Mas o que acontece com o uso dos diuréticos de alça? Inibindo esse simporte aqui, você vai ter sódio sobrando no líquido tubular, que vai contribuir para o aumento da osmolaridade do líquido e, consequente, reabsorção de água, aumentando aí a diurese. Mas esse não é o único efeito do diurético de alça. Além desse efeito, você também prejudica a reabsorção dos cátions divalentes, como por exemplo do cálcio e do magnésio, levando a hipomagnesemia. E no caso do cálcio, você não vai ter uma hipocalcemia. Por quê? Porque você pode muito bem aumentar a reabsorção de cálcio lá na região intestinal por meio da vitamina D. Por isso que pode compensar essa diminuição da reabsorção de cálcio no néfron. Entre os efeitos tóxicos dos diuréticos de alça inclui ototoxicidade, eles são tóxicos para o ouvido, e também a já falada hipopotassemia, que a gente vai explicar mais para frente. Os dois protótipos do grupo dos diuréticos de alça são a furosemida e o ácido etacrínico. Outra classe de diuréticos são os inibidores do simporte sódio-cloreto, que atuam ali a nível do túbulo contorcido distal. Esses são os famosos tiazídicos, do qual o principal protótipo é a hidroclorotiazida. Essa região do túbulo contorcido distal é responsável por cerca de 5% da reabsorção total de sódio. Logo, a gente vai ver que os tiazídicos são bem menos potentes com relação aos diuréticos de alça, que reabsorvem sódio lá, que influenciam em cerca de 25% da reabsorção de sódio. Os diuréticos tiazídicos são principalmente usados na hipertensão. Dentre os efeitos adversos do uso dos tiazídicos está a hipopotassemia e aumento da chance de precipitação de gota. Por que isso? O tiazídico é secretado lá no líquido luminal pelo mesmo sistema secretor do ácido úrico, ou seja, ele acaba competindo por esse sistema e, em consequência, você vai tendo acúmulo de ácido úrico no organismo. Antes de partirmos para a próxima classe de fármacos, que são os poupadores de potássio, é importante a gente explicar aqui por que os diuréticos causam hipopotassemia. A explicação para isso está contido lá nas células principais do túbulo contorcido distal. Lá nessas células você tem os canais de sódio chamado ENaC, que são regulados lá pelo hormônio aldosterona, e você tem os canais de potássio ali presentes também. A entrada de sódio por meio desses canais vai deixando a membrana luminal cada vez mais negativa. Essa negatividade da membrana vai contribuir para a reabsorção de cloro por via paracelular e vai impulsionar a secreção de potássio para a membrana luminal. Consequentemente, quanto mais sódio chega a essa região, mais potássio será secretado. Como os diuréticos, em sua maioria, provocam uma natriurese, ou seja, o aumento de sódio aí no líquido luminal, você consequentemente vai ter um aumento de potássio secretado. Por isso, a maioria dos diuréticos causam hipopotassemia. E finalmente, a última classe de diuréticos são os poupadores de potássio. Nessa classe inclui dois subgrupos. Inclui os antagonistas da aldosterona e os inibidores do canal de sódio regulado por aldosterona, que é o canal de sódio chamado ENaC. Os principais protótipos dos antagonistas da aldosterona incluem a espironolactona e a epleronona. Já dos inibidores do ENaC, inclui a amilorida e triantereno. Os antagonistas da aldosterona vão se ligar ao receptor da aldosterona, que é o receptor V2, e vão impedir a aldosterona de agir. Ou seja, como que a aldosterona iria agir? Iria agir lá estimulando a migração de canais de sódio do tipo ENaC
para a membrana da célula. E já os inibidores do canal de sódio ENaC vão fazer isso diretamente, vão inibir o próprio canal em vez de inibir as ações da aldosterona. O efeito final dos dois é o mesmo. Vai sobrar mais sódio no líquido tubular, esse sódio vai puxar mais água por osmose e, em consequência, você vai ter maior volume urinário, ou seja, diurese. Mas por que eles poupam potássio? Vamos voltar aqui ao esqueminha das células principais. Você tem lá o canal de sódio do tipo ENaC e o canal de potássio permitindo que o potássio se difunda para o líquido tubular. Lembra lá que a passagem de sódio vai deixar a membrana luminal mais negativa, impulsionando o potássio para ser secretado. Como você vai inibir justamente esse canal de sódio do tipo ENaC, você não vai ter esse gradiente elétrico impulsionando o potássio. Consequentemente, ele não vai ser tão secretado quanto seria no caso dos outros diuréticos. E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Se você quiser receber atualizações, pode curtir lá a nossa página no Facebook ou se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dá uma forcinha aí com o joinha. Valeu, falou, tchau.